Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos visita, eu vou pedir que você se coloque de pé outra vez, por favor. Nós vamos ler aqui os 8 primeiros versos do livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro impressionante, instigante, intrigante, não fácil de ser entendido, interpretado, palavra inspirada por Deus, que esboça o que vai acontecer no final dos tempos. É uma espécie de final do filme, escrito e descrito aqui de maneira primorosa. É o próprio Cristo, é o próprio Jesus, Jesus Cristo, o autor dessa mensagem. João é o porta-voz, apóstolo João é o porta-voz da mensagem escrita no texto de Apocalipse. E o que nós vamos ler aqui dos 8 primeiros versos é o prefácio do fim. É o prefácio desse esboço glorioso daquilo que haverá de se passar no tempo do fim. Aliás, parte dessa profecia já está acontecendo e você pode identificar isso com muita clareza na avaliação dos fatos da história e da descrição desse texto. Verso 1 de Apocalipse, capítulo 1, o texto diz assim: revelação de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelação, descortinar de algumas coisas escondidas, em particular, segredos do coração de Deus relativamente ao tempo do fim, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu vou ler outra vez. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, dessa profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, o tempo do fim, o encerramento da presente ordem de coisas, o fim dessa história. Verso 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, representativas da igreja de Jesus em todos os tempos, nós incluídos. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Gente, já tenho falado daqui o seguinte, é só uma brincadeira. Se a gente fosse uma igreja pentecostal, a gente diria um amém muito vigoroso e muito forte. Amém. Amém. Vocês me fazem pensar que nós estamos nos transformando numa igreja pentecostal. Esse texto é maravilhoso. Tem que ser acompanhado de muitos aleluias e muitos améns.
Eu sou, diz o grande Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor da história, da vida e do universo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bendito seja o seu glorioso nome. Amém, aleluia. Você pode se assentar. Meus irmãos queridos, irmãs, essa semana foi uma semana daquelas, para a gente não esquecer. Muita coisa acontecendo. E a gente só está no começo do mês de janeiro, como alguém comentou. Que ano denso, para dizer o mínimo, deve ser esse ano de 2018. Um julgamento histórico, dividindo o país, acontecido lá naquele Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, 3 desembargadores sendo vistos por uma audiência inédita, esse julgamento impressionante que mobilizou o país. E como se isso não fosse matéria bastante para assombrar, para assustar, para dar um toque de fim de mundo nesses dias e nesses tempos, tanta coisa para além disso acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, o susto, o medo com respeito à febre amarela. Você já se vacinou contra a febre amarela? Todo mundo vacinado? Tem muita gente que não se vacinou. É bom você tomar aquela dose fracionada para se prevenir de alguma coisa que se pensava ter sido já banida do território nacional, que era matéria de que a gente ouvia falar quando a gente pegava um avião para determinadas regiões distantes do Brasil, países africanos, alguns países aqui da América do Sul, mas de repente um susto, um medo acontecendo aqui no Rio de Janeiro e Niterói. Mais de 100 macacos mortos por gente apavorada e desinformada, achando que os pobres dos macacos são os transmissores da doença. No cenário internacional, lá na Suíça, mais uma vez, aquele fórum anual de Davos, e presidente americano sendo o convidado para pronunciar um discurso que acabou sendo um discurso bem moderado, quando se toma em conta as suas mensagens pelo Twitter. Manifestações, você deve ter acompanhado, a respeito de assédio sexual, que tomaram a entrega daquele prêmio Globo de Ouro, 2 ou 3 semanas atrás, as atrizes americanas, e uma contraposição em cima do mesmo tema por atrizes francesas, enfim, uma discussão que toma aí as redes sociais, os jornais, dando um toque de final dos tempos a esses dias que nós estamos a viver. Isso para não falar das coisas mais íntimas, mais próximas da nossa vida. Nosso boletim publicou uma notícia que hoje já está desatualizada a respeito do nosso queridíssimo Rafael Porto, dando conta de que ele havia passado por uma cirurgia e teria sido recebido alta, estaria na sua casa. Não é o caso. Ele continua internado, demandando muitos cuidados e muita oração. Esses dias, pastor Josué e eu visitamos uma família da nossa igreja, também atingida por uma situação grave, difícil, crise instalada na família, e alguém da casa comentou que, quando chegou à igreja, Betânia, já faz alguns anos, ele disse assim, tudo parecia uma grande festa, muita alegria, tantas notícias boas, agora a gente fica se debatendo aqui e acolá, com notícias que dão conta de situações dramáticas assim, enfermidade, dor, doença, aqui e ali, parece que abafando o coração e a vida da gente. Tudo isso posto, me trouxe ao coração a lembrança desse texto extraordinário, em que Jesus antecipa o que haverá de se passar no final de todas as coisas. Esse texto não é só um esboço do tempo do fim, uma espécie de spoiler do filme, a antecipação do filme. Alguém que chega diante de você e conta o final do filme. Você já deve ter vivido isso, eu já vivi algumas vezes. Você está super interessado num filme e alguém chega perto de você, começa a contar, e você diz, não, para aí, não conta o final porque eu vou ver o filme.
esse texto bendito e precioso é essa abertura do livro em que os segredos do coração de Deus são passados privativamente de Cristo a João e de João para a igreja, para cada um de nós. É uma antecipação dos fatos, uma descrição dos fatos que se passarão no tempo do fim, tempos que já estamos a viver, torno a dizer. Mas não só isso, esse texto, ao descrever o que haverá de se passar no tempo do fim, insere aqui consolo, força para o povo de Deus, que está vivendo, que haverá de viver os tempos trabalhosos até a consumação de todas as coisas. Há aqui, em todos os capítulos do livro de Apocalipse, muito consolo, muita exortação, no sentido também de que estejamos prontos, engajados decididamente na missão a que fomos chamados, dado que o fim é iminente, se aproxima rapidamente. E eu quero aqui reler com vocês esses 8 versos, verso a verso, apenas descrevendo, enfatizando alguns pontos que chamam a minha atenção, a nossa atenção, para nós em seguida orarmos aqui, na expectativa de que o Espírito de Deus ministre para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações, em tempos tão difíceis e trabalhosos assim, a bênção descrita nessas linhas inspiradas pelo Espírito Santo. O texto se inicia com uma exortação gravíssima, no verso 3. O texto diz assim, eu li 2 vezes, vou ler pela 3ª vez. Bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui, tal como fizera Jesus no Sermão do Monte, em muitas situações nos seus discursos, há uma divisão em 2 grandes grupos, e eu me insiro necessariamente em uma só dessas 2 alternativas opostas. Bem-aventurados, felizes, os que ouvem, os que leem, os que guardam, os que praticam as palavras dessa profecia. Você deseja se incluir em qual dos 2 grupos? Um grupo de felizes, na perspectiva de Jesus Cristo, de bem-aventurados, de abençoados, aqueles que leem, tal como acabamos de fazer agora, os termos dessa profecia, mas mais que isso, aqueles que aplicam os seus ouvidos, o seu coração, para entenderem essa mensagem e para absorverem-na como prática da sua própria vida. Esses são descritos como os bem-aventurados, como os felizes. De outro lado, e só existe uma outra possibilidade a essa bem-aventurança descrita por Jesus nesse texto. Infelizes, perdidos, soltos na loucura do filme da vida, os que não leem, não conhecem, não querem ouvir, não aplicam os seus corações aos termos dessa palavra e dessa profecia. A primeira exortação é grave e séria, é a bem-aventurança indicada na direção de alguns, nos quais eu pretendo, pela graça de Jesus, me incluir, e eu penso que você está incluso no mesmo grupo. Felizes esses, abençoados esses, bem-aventurados, os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa Escritura. Mas aos infelizes, os que não dão ouvidos, os que não enxergam, os que não aplicam o seu coração a essa bendita, extraordinária palavra. E diz Jesus, esses que a ouvem, que leem constantemente, que guardam os termos dessa bendita palavra, são felizes porque o tempo se aproxima, não há muito mais tempo a perder, o fim é iminente, o tempo de conclusão, de consumação de todas as coisas, o fim da história está muito próximo. E então, depois de enunciar esse grupo de bem-aventurados, João passa a se referir a uma bênção que é absolutamente indispensável. Uma bênção completamente indispensável.
Nós oramos todos os domingos aqui, muitas vezes, vamos orar nessa noite pelos pedidos que você traz, que eu trago, que a gente escreve, que a gente descreve aqui. A casa, a vida, a saúde, a falta de saúde, alguma questão séria e grave que demande uma intervenção de Deus, são os nossos pedidos, as bênçãos das quais, de certo modo, a gente depende. Mas existe uma absolutamente indispensável, na verdade, um par de bênçãos, par indivisível, e é isso que João menciona no verso 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, graça e paz a vós outros. Você pode repetir comigo? Graça e paz a vós outros, graça e paz. Você, nos tempos difíceis do fim, não pode prescindir dessa bênção, de todas as outras. Todos os pedidos mais, se poderia dizer de maneira bem radical, são, num certo sentido, dispensáveis, à vista dessa bênção que não se pode perder na crise aguda desses tempos trabalhosos do fim. Graça, graça, o favor imerecido que conquistou meu coração, obra de Jesus na cruz do Calvário, graça redentora, graça especial que me alcançou na direção da eleição para a eternidade, graça de Jesus que me salvou, absolvição completa das minhas trapalhadas no passado, dívidas pretéritas absolutamente quitadas pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória. A graça que nos alcançou para a salvação é a mesma graça ministrada aqui por João na direção da igreja de Jesus. Bênção indispensável, absolutamente essencial. A mesma graça de Deus que tem que vir como provisão diária, o maná, a comida dos céus, o pão da vida, a alimentar de poder para uma caminhada em tempos trabalhosos e super difíceis, a vida do crente, da crente, do que marcha em tempos trabalhosos nessa senda estreita e apertada do caminho que conduz à vida em tempos trabalhosos e difíceis do fim. Graça de Deus em Cristo. A graça que alcança você na perspectiva de uma operação milagrosa. A graça que mantém você, apesar das demais respostas não virem na forma como você as desejaria. Graça de Deus, que é melhor do que a vida. Graça que, quando instalada pelo Espírito de Deus no coração de um homem, de uma mulher, como maná, o pão dos céus, faz-se necessariamente acompanhada da paz, que excede a todo entendimento. Graça de Deus, paz de Jesus. Não existe paz verdadeira, profunda, em tempos de lutas, de crises, de dores, de perplexidade, tempos sombrios, escuros, cadeias úmidas aprisionarem alguns de nós. Não existe paz sem a graça, mas também não existe graça sem o desdobramento bendito da paz. Então, é uma bênção só que João ministra à igreja, graça e paz. Graça e paz. E quem pode ministrar graça para um coração sofrido em dias de tribulação e dor? Quem pode instalar paz quando à sua volta só há conflito, guerra e situações difíceis não resolvidas? Seria o Rivotril? Ou o seu terapeuta? Seriam os tribunais instalados para julgarem questões tal como essa que aconteceu no dia 24 dessa semana passada? Seriam as expectativas que a gente guarda com muita ansiedade como cidadãos, cidadãs, brasileiros, brasileiras, de que viveremos tempos menos sombrios na política nacional? Graça e paz. É bom demais para ser verdade.
você atravessar tempos difíceis com o seu coração luminosamente, placidamente em paz com Deus e consigo mesmo. Graça e paz. E João então indica de onde vem essa graça bendita para tempos sombrios e difíceis. O tempo da enfermidade, o tempo da prisão, o tempo da incerteza, o tempo da porta não aberta, o tempo da luta, da dor, da crise, o tempo das ameaças, o tempo do fim. A graça e a paz a vós outros, diz João, diferentemente da mesma saudação proferida em várias das cartas de Paulo, João é mais específico e mais detalhado para indicar minuciosamente a fonte da graça e da paz, de que não podemos prescindir nesses tempos trabalhosos do fim. Veja comigo, graça a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Referência direta a Deus, o Todo-Poderoso. Impressionante que o texto começa indicando o verbo no presente, aquele que é. E segundo 100% dos comentaristas em cima desse texto, aqui há uma repetição daquela palavra imperiosa, em certo sentido agressiva, do Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus se apresentando a Moisés e dizendo: eu sou o que sou. Eu sou, você vai dizer, me enviou a vós. Eu sou o Deus acima de todos os deuses, o Deus que arrasa com o seu poder e a sua glória. Faraó, Nabucodonosor, nesses dias de João, César e o seu domínio, os deuses imperadores. Eu sou aquele que é, aquele que venceu, aquele que era, por toda a eternidade. A paz e a graça advém do Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para consumar essa história, essa presente ordem, ou se você preferir, desordem de coisas, segundo os termos completos da sua vontade. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E João indica um pouco mais, da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do seu trono, isto é, do trono de Deus, do Pai. 7 espíritos, tal como na profecia de Zacarias, capítulo 4, versículo 2, versículo 10, referência à plenitude do Espírito de Deus, a onisciência de Deus, a companhia do Espírito de Jesus com você em todo o tempo, em todas as horas, momentos tranquilos e momentos de lutas e de sombras também. Os 7 espíritos, diz Zacarias, são os 7 olhos de Deus que perpassam por toda a terra, nada escapando ao controle do Todo-Poderoso. Graça e paz da parte do Espírito do Senhor, que consola o coração aflito, vivendo tantos dramas como alguns entre nós estão a viver nessa noite. Graça e paz da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, ao referir-se a Jesus Cristo, João emenda, por assim dizer, uma palavra de glória, de exaltação, a obra de Jesus na cruz do Calvário, que alcançou a mim e a você, de que nós não podemos nos esquecer nesses tempos difíceis do fim. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, referência ao fato de que Jesus foi fiel, fiel até a morte, testemunha de sangue, não arredou o pé, não recuou, não hesitou. Jesus
é o arquétipo, é o protótipo, é o paradigma, é a referência daquilo que tem que ser o meu percurso nesses dias difíceis. Vitória absolutamente garantida, garantida por Jesus na cruz do Calvário, mas que haverá de ser conquistada a cada dia, a cada passo, numa jornada difícil. Jesus, a fiel testemunha. O termo é a tradução para o português da palavra mártir, testemunha, o que sofreu, o que pagou o preço do seu sangue, o que não recuou diante das oposições, manteve o seu compromisso com a verdade, tal como eu e você devemos fazer, testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho e da sua palavra. Jesus, fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Primogênito nesse texto aqui não significa o primeiro que nasceu, significa o que tem a preeminência, o que tem a primazia sobre todas as coisas, sobre a criação, o primeiro que morreu e ressurgiu, e abriu as portas, de modo que a nova vida em Jesus não enxerga a morte diante de si. Texto de Romanos, capítulo 6, versículo 9. Primogênito de entre os mortos, esse garante para as nossas vidas em tempos de luta e de provações, graça e paz. O soberano dos reis da terra, Jesus, veio para governar sobre todas as coisas. Texto da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, declara que o Senhor já irá vencendo os dominadores deste mundo tenebroso, derrotando inimigo por inimigo, até o último a ser derrotado e vencido de maneira definitiva e total, a morte. E ao passo em que Jesus consuma a sua vitória conquistada na cruz do Calvário, transfere para a vida do seu povo a graça e a bendita paz. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pode dizer amém pentecostalmente comigo. Amém. Obrigado, meus irmãos queridos. Gente amada, aqui, como disse a vocês, João, parece que interrompe a sua bênção na direção da igreja, chamando o povo de Deus a isso que se chama doxologia, uma palavra de glória, de exaltação a Jesus. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por quê? Porque esse Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano de todos os reis da terra, nas crises loucas desses dias, dessa vida nossa, em que as coisas parecem completamente fora de governo, de controle, a palavra de Deus afirma que Jesus é o soberano sobre todos os reis da terra. Disso eu não posso me esquecer nunca. Existe um filme aí, nem aconselho você a ver, porque ele não é lá essas coisas, mas o enredo é super interessante, concorrente certamente ao Oscar. O ator principal do filme ganhou até o Globo de Ouro, e tem uma confusão em torno do nome dele, parece que por conta disso ele acabou não sendo indicado para nada na festa do Oscar, que vai acontecer daqui a pouco. Mas o nome do filme é Artista do Desastre. E sem querer antecipar o final do filme, se você quiser ver o filme, eu não quero estragar o seu prazer, mas na verdade o enredo, assim, em síntese, isso está nos jornais, então não vou dar uma de spoiler aqui para você, uma figura estranha, meio bizarra, o ator principal, cujo sonho era o sonho de ser ator. Ele encontra um amigo partilhando do mesmo sonho, mais novo, e vão para Los Angeles, e lá se arvoram em fazer um filme. E o título do filme é muito próprio, Artista do Desastre, porque o filme é uma loucura total. É um milionário, bizarro, rico,
que se coloca na posição de diretor, de produtor, de financiador, de ator. O filme é um desastre total. Eu confesso a vocês que eu, vendo aquele filme com a Moniquinha, ela está por aí, gosta de cinema como eu gosto, está lá, eu fiquei pensando, assim, qual é o ponto dessa história, desse filme? Baseado numa história real. Não vou falar mais, porque senão estrago aqui o filme para quem quiser ver. Mas é uma história tão estranha. Fiquei pensando, meu Deus do céu, quando a gente olha para a vida, o filme da vida, a película da vida, o que se passa no Brasil, no mundo, parece que você está assistindo Artista do Desastre. Um enredo que não faz o menor sentido. Qual é o sentido? Qual é a explicação? E o que acontece de maneira surpreendente altera abruptamente o curso da sua vida pessoal. Uma enfermidade, por exemplo, que vem do nada. Uma perda séria e grave. Que sentido faz um enredo assim? Você precisa, como homem, como mulher de Deus, nesses tempos trabalhosos e complicadíssimos do fim, em grande medida incompreensíveis, de um estranho enredo que não faz sentido, cuja história parece não ser conduzida a um fim razoável. Afirmar, como João aqui afirmou, Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, morreu, ressurgiu, de modo que a morte não mais ameaça a minha jornada com Jesus daqui por diante. O soberano dos reis da terra, o grande dominador sobre todos os governos dessa louca e bagunçada terra, aquele que nos ama. E aqui há uma referência distinta daquele amor mencionado em João, capítulo 3, versículo 16. É o amor dirigido exclusivamente aos eleitos, aos chamados, ao povo de Deus, à igreja de Jesus, aquele que nos ama, amor demonstrado com sua morte expiatória, morreu em meu lugar, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não é pouca coisa. Você agora, na loucura do enredo estranho do filme dessa vida, livre, completamente livre do seu pecado. Eu livre do meu pecado, sabe o que isso significa? Livre da culpa que o pecado estabelece no coração humano. Culpa que mata, culpa que adoece. Jesus lava com o seu sangue. Você, andando com Cristo, não vive com consciência culpada. Lavado pelo sangue de Jesus, não há mais culpa na sua mente, no seu coração, na sua consciência. Por isso é que João diz, graça, a graça que limpa a culpa do pecador arrependido. Mas não só isso, como se isso fosse pouco. A graça manifesta pelo amor de Jesus. Jesus mesmo disse, ninguém tem maior amor do que esse, o de dar alguém a vida pelos seus amigos. Amor manifesto na cruz, cruz em que meu pecado foi pago, absolutamente pago, livre da culpa, livre do poder do pecado, da escravidão terrível do pecado. E ainda que você, andando com Jesus, fracasse aqui e acolá, peque aqui e acolá, você não é mais escravo do pecado. Você, diante de Jesus, pode ser o homem e a mulher que Deus preparou para você, que Deus planejou, que Deus propôs, que você seja, que você venha a ser, crescendo cada dia mais em Jesus, livre do poder do pecado. Livre das penas atribuídas ao pecador. Você não haverá de passar pelo juízo de Deus. Está livre? Livre se você recebeu Jesus como seu salvador pessoal. Se não recebeu, se não está incluso naquele grupo dos bem-aventurados, em nome de Jesus, é hora de você bandear-se para esse grupo dos felizes em Cristo. E nos constituiu, verso 6, reino. Haveremos de reinar com Jesus. Aliás, esse texto já é uma indicação daquilo que se chama na teologia de
escatologia inaugurada. Isso quer dizer, descreve-se aqui o que se passará no tempo do fim, mas parte dessas bênçãos já começaram a acontecer. Então, ainda que você esteja passando um sufoco inimaginável, uma luta séria e grave, pressão de todo jeito, de todos os lados, um bagaço emocional por conta das lutas com as quais você se vê às voltas, você tem um status que não se pode perder. Você reina com Jesus. Efésios capítulo 2, o texto diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. É matéria consumada, é escatologia inaugurada, é matéria de fato e de direito em Jesus, para os seus filhos, para as suas filhas, e nos constituiu em Jesus reino. Reinamos com Cristo e haveremos de, no futuro, na consumação de todas as coisas, reinar de maneira em que este reino glorioso atingirá o seu clímax, sendo nós cogestores de todas as coisas com Jesus em Deus. Louvado seja o seu glorioso nome. Não é pouco, é muito, e nos constituiu reino e sacerdotes. A obra redentora de Jesus nos inseriu no seu ministério sacerdotal. Nas nossas aulas de escola dominical, nesse ano que passou, falamos aqui do sacerdócio de todos os crentes. Aqui, diz João, Jesus, com sua obra, me concedeu o privilégio, por seu sangue na cruz do Calvário, graça e paz, que me engajam na operação sacerdotal. De um lado, a adoração que cabia ao sacerdote, a ministração contínua, diuturna, permanente, dia e noite, servindo ao Deus Todo-Poderoso, o incenso no altar que não poderia se apagar jamais. Ao mesmo tempo, o serviço sacerdotal era missionário. Tinha essa vertente de proclamação das maravilhas do Deus de Israel. E é isso que Pedro anuncia na sua primeira carta, no capítulo 2. Nós somos feitos reinos, sacerdotes, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu, engajados nessa bendita missão sacerdotal de falar das grandezas de Deus para um mundo perdido, para os não bem-aventurados, levando em conta que o tempo se aproxima, há pouco tempo. O cronômetro de Deus, por assim dizer, está batendo aceleradamente. Eu preciso me engajar nessa bendita, extraordinária missão sacerdotal. Lembrei-me aqui, já estou fechando meu comentário para a gente orar, de duas operações, de duas sacerdotisas aqui da Betânia que eu quero fazer referência. O texto quer dizer isso, entre outras maravilhas. Você e eu, como sacerdotes em Jesus, engajados nessa missão de anunciar o evangelho das boas novas de Jesus e da salvação para quem não conhece a Jesus. Você conhece muito bem a Emília, esposa do pastor José, Emília Nazaré. Veio à igreja, convidada pela minha cunhada, Cíntia, irmã da Moniquinha. Trabalhavam juntas no Brasil e América. Não é isso, Josué? E Cíntia veio primeiro para a igreja, no tempo da nossa mocidade. Foi outro dia, não faz muito tempo. Eu tenho a memória muito viva aqui, fresca. Mas, enfim, Cíntia, professora do Brasil e América, Instituto Brasil e América, e a Emília, que viria a ser esposa do pastor Josué, que àquela altura nem estava aqui na igreja, trabalhando juntas. E a Cíntia ministrou sacerdotalmente a Emília. Um simples convite para que a Emília viesse à igreja Betânia. E o curioso da história é que Cíntia se lembra do culto em que Emília aqueceu o seu convite e veio. Culto da noite, domingo, lá na sede antiga, e a Cíntia conta que o seu susto foi o seguinte, é que ela esperava que o pregador fosse o meu pai, pastor Antônio Elias, que era o pastor titular da igreja, mas não era. Era um pastor, assim, ótimo pastor e tudo mais, mas na perspectiva da Cíntia não era o pastor ideal para aquela noite.
Já passou isso na sua cabeça? Dizer assim, hoje vai pregar o pastor tal, não é o melhor dia para eu convidar. Já passou? Pode falar francamente. Eu não vou ficar ofendido, não. Às vezes passa. Você acha que o trabalho é do pastor? Existe um ambiente, nesse ambiente aqui, existe um poder do Espírito de Jesus. Ele que convence. E tanto é assim que a Emília nunca mais largou a Jesus e a Igreja Betânia. Até hoje, você sabe quem é a Emília? Que guerreira maravilhosa. Então convide, engaje-se nessa missão, sabendo que o tempo se aproxima. A outra referência, eu não sei se a minha irmã Lucília está por aí, ela tem frequentado sempre aqui os cultos da noite, mora no Rio, mas Lucília, minha irmã, se converteu da maneira mais assim, se eu tivesse que escrever um momento adequado, um culto próprio para Lucilinha, doutora em psicologia, pensadora, estudiosa, filha de pastor com suas resistências a um certo tipo de igreja, modelo, sei lá, ela que poderia contar melhor o seu testemunho, mas a verdade é que um casal de músicos, bossa nova, que tinham se convertido àquela altura e conheceram Lucília pelos caminhos da vida, Edson e Tita, convidaram a Lucília. E a Lucília se converteu numa igreja tão diferente da sua cabeça, pelo menos da minha. Igreja simplesinha, de um lado, lá em Copacabana, de um lado sentavam as mulheres, de outro lado, os homens. Gente, é difícil. Deus faz as coisas mais maravilhosas. Não estou criticando a igreja, não. Só estou dizendo que era o tipo do casamento impossível. O que Lucília conta é que chegou naquele dia lá, nem sabe exatamente que tipo de mensagem, tudo foi. Quando o pastor fez o apelo, fosse para o que fosse. Ela foi, se entregou a Jesus, nunca mais saiu da igreja e da presença do Deus Todo-Poderoso. Isso eu contei só abrindo um parênteses aqui, nesse bendito papel sacerdotal, e nos constituiu pelo sangue de Jesus, reino e sacerdotes, para o seu Deus e Pai, para você agir sacerdotalmente, de maneira evangelística, muito ousada, sabendo que quem converte, convence ao Espírito de Jesus. Faça o seu trabalho, e deixa com Jesus e o Espírito Santo o convencimento do coração do pecador. Você pode ficar esperando as condições ideais, o culto de aniversário da igreja, o pastor Jeremias, ou sei lá quem mais, pode estar perdendo a oportunidade da vida, desse que não é bem-aventurado, de se transformar num bem-aventurado filho de Deus. Verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui, João faz referência, de novo, a esse iminente retorno de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Ele haverá de vir, como na doxologia, na palavra de glória, ele, glória, o esplendor, o domínio, é um aceno ao Jesus vitorioso, que transfere, por meio da sua graça, da sua paz, a sua vitória na cruz do Calvário, a mim, pecador redimido por seu sangue, e a você, a nós. Ele virá. E finalmente, verso 8, a palavra de Deus, eu sou o alfa e o ômega. Numa linguagem aportuguesada, eu sou o A e o Z. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra, como que a indicar que Deus é o principiador da história da vida. Ele abriu as páginas da minha história, da sua história, da história de todas as coisas, e haverá de encerrar. E ele mantém completo domínio e controle sobre o interstício entre alfa e ômega, entre o princípio e o fim. Deus não perdeu o controle da minha vida, da sua vida, das nossas vidas nos tempos sombrios do fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o governador de todas as coisas. Amém?
Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos. Nós oramos, como falei para vocês, você sabe da nossa prática, regularmente, sobre esses pedidos aqui. Há aqui muitas questões específicas. Os pedidos são particulares, são específicos. Nós vamos orar por todos eles agora. Você junto comigo, se você quiser vir até aqui. Mas nós vamos pedir, além dessas bênçãos específicas e particulares, tal como ministrou João para a igreja, que não nos falte a bênção indispensável em larguíssima medida, a graça e a paz. A graça, esse alimento de Deus para o coração humano, resgatado em Cristo, sofrido, passando lutas, asperezas da vida, graça para você avançar. Se você precisa dessa graça nessa noite de maneira muito particular e especial, vem aqui para a gente orar juntos, ao tempo em que vamos também colocar diante do Senhor esses pedidos. Graça e paz. Quem sabe você vai orar por alguém que precisa da graça de Jesus. A graça para a salvação e na continuidade da sua experiência de salva, graça para viver vitoriosamente em meio às graves lutas e pressões da vida. Nós vamos orar pelo Rafael Porto. Vamos orar por gente enferma, doente, que passa aperto, sufoco nesses agudos dias de crise, tempo do fim. Gente que não sente o seu coração em paz. Sempre que existe a ministração da graça de Deus, a paz tem que se fazer acompanhar. Não existe paz sem intervenção da graça. Vamos orar juntos. Senhor bendito, lemos juntos aqui, com atenção, porque tua palavra que são felizes e bem-aventurados os que leem as profecias escritas nesse livro. Nós as lemos, ouvimos o teu Espírito nos falar, queremos guardar para o nosso coração essas preciosíssimas verdades, de quem o nosso Deus é, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor sobre todos os fatos da vida, o Senhor que tem a chave das respostas, o Senhor que abre e ninguém pode fechar, o Senhor que fecha e ninguém pode abrir. Lendo essa profecia, o nosso coração se comoveu outra vez, porque Jesus Cristo é o Deus que nos ama. Não estamos soltos, perdidos, desenganados, desamparados, mas somos alvo e objeto direto do amor sacrificial de Jesus, que o levou à cruz. O Senhor continua a nos amar, apesar de nós, das nossas quedas, das nossas esquisitices, das nossas idiosincrasias. Ó Deus, o Senhor que nos resgatou dos nossos pecados, da escravidão horrível, terrível, do poder do pecado, não somos mais escravos do inferno. O Senhor que abriu com sua ressurreição as portas do túmulo, de modo que avançamos na direção da vida e não da morte. O primogênito dos mortos, aquele que virá, movido pelo clamor do seu povo, pela aflição dos seus eleitos, e também pela pressão da sua própria santidade, do seu próprio caráter, para encerrar a presente ordem de coisas, de modo que então, de maneira definitiva e total, a ti seja a glória, o domínio, a honra e os louvores pelos séculos dos séculos.
Ó Deus, colocamos diante de Ti esses pedidos. São ardentes, são súplices, questões dramáticas e sérias, como a enfermidade da Danusa, como o Rafael Porto. Ó meu Deus, só o Senhor, o Deus que tem sua vida em suas mãos poderosas. A vida da Emília, da Betinha, da Heloísa, da Ellen. Ó Pai Celeste, as portas que estão trancadas e precisam ser abertas, manda um anjo. Abala os alicerces da prisão, como fizeste naquele dia, naquela noite escura em Filipos. Manda um terremoto, pelo teu poder e por tua grande graça. Deixamos esses pedidos diante do Senhor, rogando que a graça que nos alcançou para a eternidade nos seja ministrada outra vez nessa noite, por teu Espírito Santo, de modo que os corações dos teus filhos e filhas descansem em dulcíssima e inexplicável paz, essa paz que excede a todo entendimento. Nossa vida está em tuas mãos e por isso repousamos em grande paz. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Pode voltar para o seu cantinho.